Olá, meus amigos, tudo bem? Queria estar fazendo alguns conteúdos aqui de indicação literária e esse é o primeiro livro que eu queria indicar para vocês. E antes de tudo, ver como ele é lindo. Bom, amigos, fica aqui a minha tentativa de apresentar o livro para vocês. E ele lembra muito aqueles clássicos da Thomas Nelson de C.S. Lewis, de capa dura. O meu, como vocês podem ver, está todo rabiscado, porque esse livro me marcou muito e eu queria sempre voltar nele para refletir algumas coisas. O livro inteiro ele é baseado em Mateus 11:29, onde Jesus fala sobre o seu coração. O interessante é que o autor ele diz que essa é a única vez que Jesus fala sobre o seu próprio coração nas Escrituras. É aquela passagem que fala sobre: "Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração." Jesus disse que nos aliviaria. E não nos aliviaria apenas abraçando e acolhendo a gente de qualquer forma. Não, ele nos aliviaria porque o seu coração é manso e humilde. O que é que Jesus fala sobre si mesmo? É a pergunta que ronda esse livro. O que é que Jesus fala sobre si mesmo? Como é o coração de Deus para quem peca e quem sofre? Eu não sei se você já teve dilemas na sua jornada cristã, mas é comum a gente passar por isso. Às vezes a gente acabou de se converter e aí se depara com alguns pecados que estão costumeiros na nossa vida, ou coisas que a gente ainda está aprendendo a jornada cristã, de abrir mão de algumas coisas. E a gente, quando se depara com esses erros, a gente olha e fala: puxa, será que Jesus nos aceita ainda? Será que Jesus nos recebe ainda? E esse é o dilema desse livro. E não apenas para o início da jornada cristã, mas o dilema que a gente precisa encarar durante toda a nossa vida cristã. O coração de Jesus ele não é arrogante, prepotente ou até mesmo que exclui aqueles que pecam e sofrem. Não, a gente pode nos achegar a ele, porque ele é manso e humilde. O lado bom é que se você está cansado, nós podemos nos achegar a ele, porque ele vai nos dar descanso de forma mansa e humilde. Esse é o pastor que conduz a nossa jornada de fé inteira. E esse livro mudou muito a minha perspectiva sobre Deus. Porque quantas vezes a gente acaba entrando na fé, óbvio, pelo meio da graça, por meio da graça, foi Deus que nos salvou. Mas quantas vezes a gente nessa jornada, quando para se dar conta, a gente está vivendo uma jornada de mérito, onde não é mais apenas a graça que me salvou, mas agora o meu desempenho que vai sustentar essa graça em mim. E não. Porque quando falhamos, nós temos um advogado que nos acolhe. Queria dizer uma citação desse livro para vocês. Pecadores caídos e ansiosos não têm limites na sua capacidade de imaginar razões para Jesus os lançar fora. Somos fábricas de novas resistências ao amor de Cristo. Isso aqui ele está falando sobre quando Jesus diz em João 6 que todo aquele que o Pai lhe dá, de modo nenhum ele lançaria fora. Daniel Ortolund diz que nós somos fábricas de resistência ao amor de Deus. Como pecadores, a gente sabe fazer isso da melhor forma possível. Acredito que, lendo esse livro, é o segredo, talvez, para a gente meditar profundamente no coração de Cristo. Ah, mas eu pequei muito. Vai até ele, ele não vai te lançar fora. Ah, mas eu acho que ele já está cansado de mim. Então, vai até ele, ele não vai te lançar fora. Em um tempo onde a gente está ansioso, atarefado, preocupado com tantas coisas, e às vezes a gente acha que precisamos melhorar nosso desempenho para retornar até Deus, esse livro aqui nos conduz de volta a entender que não. Na verdade, é quando estamos fracos, caídos, desanimados, que a gente precisa de mais de Deus. Se achegar mais perto, porque se achegando mais perto, ele vai descansar o nosso coração nele, com mansidão e humildade. E para quem eu recomendo esse livro? Eu recomendo para pessoas que estão no início da caminhada cristã, no meio, ou até mesmo que são pastores, líderes que trabalham com pregação, ensino na igreja. Eu tinha conversado com o meu pastor esses dias, e a gente estava falando sobre alguns livros e tal, e ele falou que estava lendo esse livro e como esse livro estava mudando ele. Eu lembrei de como esse livro me mudou. Ele mudou até a forma, eu lidero adolescentes aqui no Sertão, e ele mudou a forma que eu enxergo os adolescentes com mais paciência e humildade. Não apenas no meu relacionamento com Deus,
sabe? De entender que Deus me recebe com paciência, humildade, mas de ter paciência no processo das pessoas, na caminhada cristã que as pessoas estão desenvolvendo, e ter mansidão com elas. Essa é a medida que a gente tem que ter conosco quanto ao ensino, e essa é a medida que a gente tem que ter conosco quanto a entender que Jesus nos recebe. Então esse livro é recomendado desde você se tornar alguém que vai aconselhar, discipular pessoas, ser alguém que está aprendendo inicialmente os primeiros passos na fé. Então é isso. Um abraço para vocês e em breve eu trago mais indicações. Se você sempre teve medo de decepcionar Jesus, você precisa conhecer o coração dele.